A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 35 ao 39, que vai nos dizer assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você observa, irmãos, que Jesus aqui, ele se retirou para orar na alta madrugada. Tem momentos que nós precisamos nos retirar do meio da multidão, do meio de algumas pessoas, para estarmos a sós com Deus. Para ouvirmos o direcionamento de Deus. Não tem a possibilidade de você ouvir a voz de Deus em meio aos barulhos do mundo. Porque muitas vezes, irmãos, estamos orando, mas a nossa mente, o nosso coração está aqui, nos barulhos do mundo. É muita coisa acontecendo aqui, nas áreas externas. É muita coisa acontecendo ao nosso redor. E tem momentos que nós precisamos, irmãos, tirar um tempo a sós com Deus e dizer: a partir de agora eu vou me desconectar de tudo. A partir de agora eu vou me ajoelhar aqui, vou conversar com Deus. Eu vou tirar este tempo. Se na minha casa não fica o silêncio durante o dia, eu vou tirar na madrugada. Se fica durante a tarde, eu vou tirar durante a tarde. Um momento em que você vê que dá para você ficar sós com Deus, você precisa tirar esse tempo. Você vai observar, irmãos, que Jesus, ele foi para um lugar deserto e orava. Tem muita gente que gosta de orar quando tem muita gente com ela, quando tem muita gente com ele. Irmão, eu gosto de orar na igreja. Eu gosto de orar no círculo de oração. Eu gosto de orar nas campanhas. É bom, irmãos, isso é bom. É bom nós estarmos em comunhão com os irmãos. É bom nós orarmos ali em coletividade. Mas nós precisamos entender uma coisa: que tem momentos que precisamos tirar tempos a sós com Deus. E isso precisa ser constante. Isso não pode ser de vez em quando não, viu? Isso precisa ser constante. Declare comigo: eu vou ser constante no meu tempo de oração com Deus. Eu vou ser constante no meu tempo de oração com Deus. A Bíblia diz que procuravam ali Jesus diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Eles estavam procurando Jesus, mas Jesus estava no tempo dele a sós com Deus. Sempre você vai observar que Jesus, ele vai tirar tempos a sós de oração. Quando vemos Jesus tirando tempos a sós de oração, nós vemos Jesus deixando exemplo para mim e para você. Que nós precisamos tirar tempos de oração, nós precisamos reservar tempos para Deus. Irmãos, os dias são maus. E tem muitas pessoas que elas só querem orar nos dias dos cultos, orar aqui comigo, orar em outro canal, mas Deus está dizendo: você precisa ter o seu tempo a sós comigo. O Filho de Deus tinha tempos a sós com Deus. Irmã, mas aqui em casa é uma agitação. Eu sei, mas tem um momento que tudo quieta. E Deus está dizendo: nem que seja nesses momentos, mas você precisa tirar um tempo a sós comigo. Tem muita gente que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que quer saber as direções de Deus, mas não tem como você ouvir a voz de Deus se você estiver cercado. Se você estiver cercada de vozes ao seu redor, irmãos, é muita coisa. Às vezes são muitas informações na nossa mente, nós não conseguimos assimilar tudo. Então, os tempos que a gente tira para estarmos em um lugar a sós com Deus são os tempos que a gente para ouvir com exatidão o que ele tem para falar. Porque o que Deus tem para falar, irmãos, tem que ser ouvido com exatidão. A voz de Deus não pode se misturar com as outras vozes ao nosso redor. Você já orou do lado de alguém que ora alto? Às vezes você ajoelha na igreja, né? E aí tem irmãos que eles não conseguem orar baixo, eles não conseguem orar para eles oram muito alto. Isso acaba o quê? Atrapalhando, não é verdade? Você não consegue ali se conectar. Tem gente que consegue, são poucos, mas tem outros que já não conseguem. E ali já entram na oração do irmão. Por quê? Porque você não consegue, são muitas vozes falando para você conseguir assimilar o que você quer, para você conseguir pensar e conversar com Deus. Você precisa de quê? De intimidade com Deus. Você precisa estar em um tempo a sós com Ele.
Tem muita gente, irmãos, que às vezes se ajoelha para orar e às vezes a outra pessoa está orando tão alto do lado dela ou perto que ela acaba até concordando com o coração do irmão e para de fazer a oração dela. Para de fazer a oração dele. Por quê? Porque não está conseguindo assimilar aquilo que tem para falar com Deus porque o irmão está falando alto. Assim são as vozes, irmãos, que ficam ao nosso redor toda hora, tentando nos parar. É menino que chora, é telefone que toca, é patrão que procura, é trabalho que você tem que fazer ali, é tanta coisa que você diz, não, peraí, vou me trancar no banheiro agora, vai ser eu e Deus. Agora eu vou ficar aqui, se aqui é um lugar que dá pra eu ter paz, eu vou me trancar aqui, vou ficar quietinha. E vou ficar aqui quietinho, nem que seja no banheiro, nem que seja no quarto, nem que seja na cozinha, em um lugar onde você possa estar a sós com Deus. Jesus buscava estar a sós com Deus. Declare comigo, eu vou buscar sempre estar a sós com Deus. Isso é mais do que necessário, é preciso. Eu vou buscar sempre estar a sós com Deus. Isso é mais do que necessário, é preciso. Você necessita, você precisa. Você tem que entender isso na sua história. Para você entender as direções de Deus, para você entender o que Deus ele tem reservado para a sua vida, você precisa parar para ouvir a voz dele. Se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo, você entende alguma coisa? Chega em um lugar e aí 10 pessoas, 5 pessoas começam a falar tudo ao mesmo tempo, cada um com o seu assunto aleatório. Você vai conseguir entender o que as pessoas estão falando? Não. Mesmo que você tente se concentrar em um ali, você não vai conseguir, a sua mente não vai conseguir assimilar. Assim somos nós. Quando estamos, irmãos, aqui rodeados das coisas desse mundo, quando estamos cercados com os afazeres, muitas vezes não paramos para dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele quer falar aos nossos corações, ele quer falar aos nossos ouvidos, ele quer falar conosco de maneira especial. Mas precisamos desse tempo a sós com Deus. Você observa que Simão e os que estavam com ele estavam procurando Jesus ali diligentemente. Mas Jesus estava no tempo dele a sós com Deus, porque Jesus entendia, eu tenho que tirar esse tempo. E hoje nós temos esse exemplo. Jesus tirou o tempo, nós temos que tirar também o nosso tempo. Ore, vá para a consagração, esteja no ciclo de oração, ore com as irmãs de oração, faça a campanha, mas não esqueça do seu tempo a sós com Deus, que é importante, importantíssimo para a sua vida espiritual. Até mesmo para você entender quais são as direções de Deus. Tem muita gente, irmãos, que fica perdido, que fica perdida, sem saber qual é a direção de Deus. Por quê? Porque não ouve a voz do Senhor. Não escuta a voz de Deus. E você precisa buscar essa intimidade que é sua. Não é a intimidade da irmã de oração. Não é a minha intimidade. Não é a intimidade do pastor, mas é a sua intimidade com Deus. Declare comigo, eu vou buscar a minha intimidade com Deus. Eu vou buscar a minha intimidade com Deus. O que tem de gente, irmãos, dependente da intimidade dos outros, é muito grande o número de pessoas que estão dependendo da intimidade dos outros, sendo que elas podem tirar um tempo a sós com Deus e ter a intimidade delas próprias. Deus quer falar com você. Irmã, não me acho digna. Ele quer falar com você. Declare comigo, meu Deus quer falar comigo. Eu vou estar atenta para ouvir a voz dele. O meu Deus quer falar comigo. Eu vou estar atento para ouvir a voz dele. Mas no meio do turbilhão, não. Porque no meio do turbilhão ele vai falar e tu não vai entender nada. Você precisa estar em um lugar a sós com ele. Jesus saiu e foi para um lugar deserto, um lugar só ele e Deus. E ali ele orava. Ali ele estava pronto para ouvir a voz do Pai. Quando você está em um lugar, só você e Deus, você está pronto, você está pronta para ouvir a voz do Pai. Versículo de número 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Aqui você vê que Jesus, ele teve um direcionamento. Depois de orar, ele resolveu que nós vamos para outros lugares. Você observa que quem ora, Deus direciona os passos. Você observa que quem ora, Deus dá uma nova direção. Deus quer te dar novas direções, homem. Deus quer te dar novas direções, mulher. E hoje ele fala contigo através dessa palavra. Eu, o Senhor, quero fazer algo diferente na sua vida. Jesus, após orar, irmãos, ele convida os discípulos para ir para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que o Senhor Jesus pregasse ali também, pois foi para isso que ele tinha vindo. E no versículo de número 39 vai nos dizer, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus, ele foi por toda a Galileia, ou seja, ele foi por uma nova direção. Por quê? Porque ele orou. Aí você quer saber se o relacionamento é de Deus, mas não ora.
Aí, irmã, mas eu já oro, eu vou pra igreja, eu oro na igreja. Não! Aí você tá lá na igreja, aí o irmão ora de um jeito, outro ora de outro, e você tá lá. Às vezes, irmão, Deus vai falar conosco, sim, na igreja, mas não fique somente apegado a isso. Não fique somente apegado, apegada a pedir oração pra irmã de oração, pro irmão de oração, pro pastor. Não! Você tem que ter sua intimidade com Deus. Deus quer nos ensinar, irmãos, a termos intimidade com Ele. A palavra já diz, intimidade é você e Deus. Quando Jesus, ele foi para um lugar deserto e ali ele orava, ele estava o quê? Tendo uma intimidade com Deus. Não tinha discípulo, não tinha ninguém. Tem muita gente, irmãos, que só quer andar em mando, só quer orar em mando, só quer buscar ao Senhor em mando. Ah, muita gente, tem que ter muita gente. Não. Tinha momentos que os discípulos não estavam com Jesus, ele estava sós com Deus. E tem momentos na minha e na sua vida que precisamos buscar o nosso tempo a sós com Deus. Eu preciso buscar, você precisa buscar. Nós precisamos buscar. Porque através da sua oração individual, Jesus tem direção para você. Através da sua oração individual, o Senhor vai abrir portas. Através da sua oração individual, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Tem pessoas aqui, irmãos, que viverão milagres grandiosíssimos através da sua oração. Que você pensa que nem tem valor. Tem gente, irmãos, que acaba achando que não sabe orar. Acaba achando que a oração do irmão tem mais valor do que a dela. A oração da irmã tem mais valor do que a dele. E Deus está dizendo, não, meu filho. Não é dessa forma. Eu não olho para quem tem eloquência, não olho para quem tem mais tempo de crente, não olho para quem tem menos pecado. Eu olho para todos. Mas um coração quebrantado, uma busca intensa e verdadeira é o que move o coração de Deus. Jesus tinha períodos de oração. Irmãos, Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus precisava, humanamente falando, espiritualmente falando ali, tirar aqueles tempos de oração que ele tirava tantas vezes. Ele necessitava daquilo, não, porque ele era Deus, irmãos. Mas ele tirava aqui os tempos de oração para estar conectado com Deus, com o Pai, e para nos dar exemplo. Para a gente entender que é necessário. Tudo que Jesus deixou foi de exemplo para mim e para a sua vida. Você não pode tomar o exemplo ruim dos homens que pecaram, dos homens que desagradaram, dos homens que caíram, mas você tem que tomar o exemplo de Jesus, que é perfeito. Perfeito e que deixou aqui na terra um legado para a gente seguir. Uma direção para que a gente venha, andar com retidão naquilo que ele mesmo nos instruiu e nos ensinou. Jesus estava no lugar deserto e orava. Se ele estava orando em um lugar deserto, ele está dizendo para mim e para você, você precisa tirar tempo, só você e eu. Só eu e você. Eu tirava. O Senhor Jesus diz aqui para você, eu tirava. E você não vai tirar? Eu priorizava a minha intimidade com o Pai. Você não vai priorizar a sua intimidade comigo? Porque eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, que quero te fazer viver o sobrenatural. Que não quero você dependente de oração de terceiros, de oração de outras pessoas. Mas eu quero ter um nível de intimidade contigo. Irmãos, tem direções que só vão vir através da oração. Tem portas que só vão se abrir através da oração. Tem curas que só vão acontecer através da oração. Tem coisas na minha e na sua vida que só vão mudar através da oração. Declare comigo, a oração muda tudo. A oração muda tudo. Não precisa você buscar outros meios, outros métodos. O método é a oração. Mas hoje eu quero falar da oração individual. Eu quero falar do seu tempo com Deus. A palavra está sendo clara que Jesus, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, mas ele estava o quê? Sozinho. Sozinho. É tanto que os discípulos, versículo 36, de maneira clara, vai nos dizer aqui, procuravam a Jesus diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Por quê? Porque eles não estavam com Jesus. A Bíblia, ela nos deixa isso bem claro, que Jesus estava ali, o quê, irmãos? Sozinho, humanamente falando. Tem momentos que a gente precisa sim estar sós com Deus. Deus e a gente e Deus. Faça campanha, ore com os irmãos, vá para a igreja, vá para o matutino, vá para o culto de oração. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o mais importante é você ter o seu tempo com Deus. Porque a sua intimidade, irmãos, ninguém tira. E eu vou lhe dizer mais, nem ouro nem prata pode comprar. Deus quer lhe dar uma intimidade profunda, a intimidade essa que só é adquirida através da oração individual. Declare comigo, eu vou orar e vou ter uma intimidade profunda com Jesus, aleluia. Eu vou orar e vou ter uma intimidade profunda com Jesus. Mas, irmão, eu não sei orar. Irmã, eu não sei nem o que falar, mesmo que você não tenha a palavra, se ajoelhe. Mesmo que o seu vocabulário não seja tão bom, ore da forma que você sabe, porque o Senhor recebe. Tá pensando o quê? Que o Senhor é como ser humano, é?
que fica reparando no que você tá falando para depois ele criticar. Não. O Senhor não é dessa forma, não. Ele é seu amigo, ele é seu pai. Converse com ele, porque ele vai trazer direções importantíssimas para a sua vida. Jesus tomou aqui uma nova direção para o ministério após orar, nos mostrando o quê? Quer resposta? Quer direção? Quer que Deus ele te mostre o que você deve fazer? Vá orar. Porque ele tem resposta para você depois da oração. Depois de Jesus orar, você observa que tinha uma nova direção. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois é para isso que eu vim. Ou seja, Jesus deixou bem claro, eu tenho uma nova direção e agora nós vamos seguir após ele orar. Deus vai trazer novas direções para você. Ore, porque o Senhor te ouve e tem resposta para a sua vida. Declare comigo, eu vou orar, porque Deus me ouve e ele traz resposta para mim. Eu vou orar, porque Deus me ouve e ele traz resposta para mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar o nosso coração de maneira tão especial, nos mostrando que nós precisamos, Senhor, nos posicionarmos na tua presença em oração, de maneira individual, Pai, de maneira profunda e íntima, somente a gente, o Senhor e a gente, Pai, nos ajude, porque às vezes temos tantas coisas para fazer, às vezes, Pai, estamos cercados de tantas pessoas, de tantas vozes, são tantos afazeres, mas o Senhor é o Deus que de maneira clara nos confirma, nos fala aqui, através dessa palavra, que é necessário, Pai, nós tirarmos um tempo a sós com o Senhor, porque neste tempo a sós o Senhor traz resposta, neste tempo a sós o Senhor traz cura, neste tempo a sós o Senhor traz libertação, neste tempo a sós o Senhor refrigera a nossa alma, nos dá direção, neste tempo a sós vivemos o sobrenatural do Senhor, queremos viver o sobrenatural, Pai, nos ajude, meu Senhor, a nos conectarmos contigo intimamente todos os dias, tirando um tempo, um período para estarmos a sós contigo. Nos ajude, Pai. Nos dê força, porque nós sabemos que se o Senhor nos ajudar, nós vamos conseguir vencer, Pai, e nós vamos ouvir a Tua voz de maneira nítida, porque tem pessoas, Senhor, que vivem guerras, batalhas espirituais, para que elas não venham, Senhor, a se conectar contigo, para que elas não venham orar, elas até sentem isso, e elas dizem, meu Deus, é uma batalha quando eu me coloco a orar, mas eu creio, Pai, que o Senhor está ajudando, que o Senhor está fortalecendo, e que os Teus filhos vão se aproximar de Ti, que os Teus filhos vão poder orar, Pai, que toda batalha será repreendida, e o Senhor vai dar vitória ao teu povo para que eles se aproximem mais e mais de ti, escutem a tua voz de maneira nítida e clara. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor, Ele diz para você que Ele está contigo e Ele vai te dar forças para que você possa orar, para que você possa buscar de maneira íntima a face dEle. Tem momentos, irmãos, que é necessário nós estarmos a sós com Deus. No nosso dia a dia, precisamos entender
que precisamos tirar um tempo para estarmos com Deus. É muito bom estarmos com os irmãos em comunhão, mas o seu tempo de intimidade com Deus não pode ser trocado por nada, por momento em igreja, por campanha, por consagração, por nada disso. Você tem que entender que o seu momento com Deus é único, o seu momento com Deus é exclusivo e é ali que você adquire intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém e creia que enquanto você ora, Deus traz direções. Enquanto você ora, Deus traz resposta para a sua vida. Enquanto você ora, Deus te faz viver o sobrenatural. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.